Olá, sejam todos muito bem-vindos. Vamos estar conferindo como é que fica a previsão do tempo hoje pela manhã para algumas regiões do Brasil. Uma frente fria avança pelo sul, né, e influencia boa parte do sudeste, enquanto no norte segue com muita umidade e risco. Vamos conferir como é que fica. E hoje é feriado, né? Então, por isso, nós vamos saber como fica a previsão do tempo em todo o país. É o que todo mundo quer saber, não é isso mesmo, Thaís? Oi, Giba, bom dia. Pra você também. Prazer compartilhar esse momento de estreia aqui com você. Prazer. Bem-vindo à Hora 1, viu? Prazer é meu, muito obrigado pela força. Tamo junto. Quais são suas informações, Thaís? Todo mundo quer saber como é que fica hoje, feriado, pessoal começando, quem está de folga a curtir. Sim. Como é que fica o tempo nesses próximos dias, ou melhor, hoje? Tem de tudo um pouco nesse Brasil, viu, Giba? A começar pelo contraste do frio que a gente está passando por aqui e o calorão. São Luís, por exemplo, deve amanhecer abafada com 25 graus, enquanto Curitiba começa o dia com previsão só de 10 e a sensação deve ser de 8 graus agora cedinho por lá. E quem está nas serras de Santa Catarina, existe uma chance de geada bem pontual. Bom Jardim da Serra já marcava 2 graus no comecinho da madrugada. O frio no sul do país é por causa dessa alta polar que está desde o início da semana, deixando o tempo firme no sul e soprando esse ar gelado até áreas centrais aqui do Brasil. E o abafamento lá em São Luís tem a ver com o acúmulo de nuvens, aquele corredor de umidade, a zona de convergência intertropical ainda está bastante forte nessa região e temos umidade entrando no leste do Nordeste, como a gente já vê aqui nas nuvens. Salvador registrou 70 milímetros ontem, a gente vê imagens aí bem escurinho da praia e hoje pode chover a qualquer hora, já choveu agora de madrugada. O Instituto do Ambiente da Bahia emitiu alerta, viu, Giba, para as próximas 48 horas. Existe risco de alagamento, de deslizamento em áreas mais vulneráveis e ventos fortes em todo o litoral da Bahia, viu? E, Thaís, tem outras áreas em alerta para essa chuva que você está falando? Além do recôncavo baiano, onde já começou a chover, a gente vê aqui no alerta de tempestade em vermelhinho, já chove também de maneira moderada no leste de Alagoas, que também está no risco de temporal, avançando até o leste de Pernambuco. Áreas de temporal também, parte leste do Amapá, entre o Amazonas, Pará e Roraima. Chove forte nas 5 capitais, de até 35 milímetros em Manaus e Boa Vista. Em Maceió, Recife e Salvador chove mais, até 40 milímetros, áreas de atenção. Bastante chuva, né, Thaís? Sim. E, Thaís, tem risco de alagamento para todas essas áreas? Nas áreas de alerta, só Macapá que esse risco é menor. E no norte, a situação é crítica, viu? Em Boa Vista, faltam menos de 20 centímetros para o Rio Branco atingir a cota de inundação. E o Rio Negro, em Manaus, está inundado há 2 semanas, desde o dia 21. E a tendência que a gente vê é de só aumentar isso, porque tem chovido muito nessas regiões. E mesmo com essa chuva em grande parte do país, o tempo é firme, como a gente vê no amarelo aqui, pegando áreas mais ao sul da região norte, parte do nordeste, todo o centro-oeste, grande parte do sudeste e do sul do país e aqui embaixo com frio. São Paulo hoje está amanhecendo ali com 14 graus, um pouquinho menos frio que os últimos dias, não sei se você sentiu. Senti frio, ainda o friozinho dos últimos dias, na verdade. Sim, a gente chegou a registrar 12 graus, hoje 14, dá para dizer um pouquinho menos, mas ainda assim é gelado. E a máxima hoje 21 graus, ainda deve ser uma tarde gelada pra gente, né, com sensação térmica ali perto dos 18. Pode chuviscar agora cedo e no fim da tarde. Pra gente, mas vai detalhar um pouco mais como é que fica o tempo hoje. Você estava até falando no comecinho aqui para mim sobre a situação de Goiás, é isso? Como é que fica, Thaís? Tempo firme em grande parte do país, centro do Brasil, inclusive com secura. A gente começa abrindo imagens de Brasília, que hoje ainda amanhece bem gelada, viu? 13 graus. Registrou essa semana a temperatura mais fria, mínima do ano ali. É típico do outono mesmo, a gente perde bastante calor e não vai esquentar tanto por lá. Isso porque Brasília, né, é uma região muito alta. A gente vai ver aqui esse mapa de mínimas que mostra até onde a alta pressão consegue soprar esse ar gelado. Goiânia amanhece com 16 graus, BH ainda mais fria, com 12. Amanhecer de 14 graus em Campo Grande, aqui em São Paulo e em Porto Alegre. Floripa e Rio de Janeiro faz 15 e 16 agora cedo. E não esquenta tanto à tarde. A gente vê aqui que Brasília alcança só os 25 graus, 24 em BH e Vitória, 23 graus aqui no Rio de Janeiro, São Paulo 21, 20 em Floripa e 23 em Porto Alegre. Ou seja, não está tão quente para muita gente, típico de outono, mas é frio.
E Thaís, tem alguma explicação para esse frio? Muita gente nem sabe, né? Ou seja, só você para explicar. Olha, esse frio tem a ver com a época, a gente está com menos insolação ao longo do dia nessas áreas do país. Tem também uma alta pressão que é comum soprando um ar gelado que traz lá do Polo Sul em direção ao Brasil e principalmente na faixa leste com dias mais fechados. Aí quando o sol aparece, nem consegue ter tempo para esquentar tanto, Giba. Só que tem um contraste enorme, viu? Enquanto a gente está passando frio, tem áreas no Brasil que não sabem nem o que é isso. Olha só, Curitiba está amanhecendo ainda mais fria que as capitais que eu mostrei para vocês, com 10 graus e sensação de 8. A máxima não passa dos 17, mas olha para você que está em Palmas, começando o dia com 22 e a máxima chegando aos 35 graus. Esse calor é intenso também hoje em Porto Velho, Teresina, Cuiabá, que alcançam os 34 graus. 32 e 33 em Rio Branco e em Belém. Também Natal, Campo Grande alcançam ali temperaturas chegando aos 30 graus. E em Campo Grande, com uma grande amplitude térmica. A gente viu que o amanhecer lá estava bem gelado, né? Essa amplitude aqui é resultado da baixa umidade, com menos vapor d'água no ar, a gente não consegue reter tanto calor. A gente vê que a baixa umidade alcança desde o norte de São Paulo, áreas centrais do país, inclusive o sertão. O ideal é acima de 60, a gente cai aqui para 25. Situação bem diferente dessas outras áreas do país. Inclusive no norte, no leste nordestino, onde o risco de temporal vai continuar, não só hoje, mas ao longo de todo o feriado prolongado. Hoje a chuva mais intensa ainda avança ali pelo leste da Bahia, onde o Instituto de Meio Ambiente do Estado emitiu alerta para o risco de alagamento, deslizamento nas áreas mais vulneráveis, com maior atenção para o Recôncavo Baiano e Litoral Norte. Em Salvador, deve chover 40 milímetros hoje, é bastante chuva. O mesmo vale para o Recife e para Maceió. Elas também estão no risco ali de alagamento. Em Boa Vista e Manaus, até 35 milímetros. Thaís, você mostrou tantas áreas quentinhas aí pelo país, mas como é que fica aqui em São Paulo? Você disse que pode chover, né? Pode, agora pela manhã, mas é chuvisco, não é aquela chuva grossa, é uma chuva ali que não traz preocupação. Agora pela manhã e no finzinho da tarde. O que preocupa aqui é o frio, lembrando que esse frio vai piorar pela manhã durante o fim de semana, chegando a mínimas de 10 graus. Já já eu mostro mais o Brasil, que avança aí com esse tempo firme em grande parte do sul, sudeste e centro-oeste. Chovendo forte em algum lugar? Bom, a gente está monitorando. Giba, áreas da Bahia e Alagoas já registraram chuva durante essa madrugada, são pontos de atenção. Mas já choveu também no Rio de Janeiro, em alguns bairros, como ali na Urca, a chuva apertou bastante, mas não tem risco de tempestade para o Rio hoje, viu? Essa chuva pode voltar a qualquer hora do dia com o tempo mais fechado ali. Mesmo assim, a maior parte do país hoje, feriado, tem tempo firme nesse amarelão aqui no mapa, que pega parte sul da região norte, áreas inclusive parte do nordeste, grande parte do sudeste, do sul do país e a região central, onde o tempo fica firme, com o sol o dia todo, só que frio em parte do centro-sul. Curitiba, Floripa, São Paulo são as capitais mais frias hoje, com máximas variando entre os 17 e só 21 graus. Porto Alegre, Rio de Janeiro, BH e Brasília, inclusive em Vitória, não passam dos 23, 24 graus, 25, ou seja, temperaturas amenas típicas do outono. Agora, áreas do norte e do nordeste do Brasil, essa chuva preocupa, viu? Há risco de temporais entre Roraima, norte do Amazonas, parte do Amapá. E nessa faixa leste, a chuva é mais intensa. Pega leste de Pernambuco, de Alagoas e principalmente áreas do Recôncavo Baiano, onde já choveu agora cedo. No Recife, a gente vai ver imagens agora, deve chover hoje uns 40 milímetros. Dá para ver essas nuvens apertando aí, né, Giba? Você mostrou a chuva aí, Thaís, mas tem muita gente de folga e de olho no tempo para sair para passear. Como é que essas pessoas têm que se programar hoje? A Fernanda Argolo, nossa parceira meteorologista, separou algumas cidades turísticas. Vamos ver aqui no detalhe? Vamos. Você que está em Penedo ou vai para lá em Alagoas, cidade turística, a gente tem previsão de 22 com 30 graus de máxima. Temperatura boa, pode chover, mas não é muita coisa. Ali cidade turística com várias casinhas, né, e construções antigas para o pessoal visitar, assim como em Pirinópolis, em Goiás, onde o tempo varia. Friozinho pela manhã, 16 e máxima de 30 graus. Em Matão, aqui em São Paulo, temperatura varia do frio de 13 graus pela manhã e 28 à tarde.
uma grande amplitude térmica que já indica a umidade do ar, que deve ficar abaixo do ideal. São Gonçalo, no Rio de Janeiro, com condição para chuva, varia dos 17 até os 25. E Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul, friozinho de 8 graus, mas à tarde alcança os 21 graus. Um pouquinho de tudo no país para o pessoal poder tentar saber o que fazer aí, se leva blusa, casaco. Para os próximos dias, Thaís, como é que fica? Olha, grande parte do país fica no tempo firme, mas a gente te mostra amanhã e sábado. Chuva ainda concentrada em áreas do norte do país, com principal atenção entre Roraima e norte do Amazonas, também faixa leste do Nordeste, desde a parte de Natal, avançando até Salvador. E no sábado, essa chuva continua intensa no norte, diminui um pouquinho sobre Salvador, mas essa faixa leste, pegando Recife, parte de Alagoas, também Pernambuco, continua intensa. Te mostro que Manaus permanece com risco de tempestade, isso valendo até segunda-feira, todo dia, com volumes ali indicando esses temporais que podem trazer mais alagamentos. Lembrando que o Rio Negro, ali em Manaus, está acima da cota de inundação há 2 semanas, pelo menos, com tendência ainda de subida. Perigo para as pessoas que moram em áreas ali vulneráveis na beira do rio. Em Porto Alegre, a gente vê que a chuva não vem até domingo e deve chover mais na segunda-feira com a chegada de uma frente fria. Aí entra no risco de temporal. A temperatura vai diminuindo até o início da próxima semana para lá. Giba. A gente tem que ficar atento com a chuva, então, nessas regiões, né, Thaís? É isso. Até Muito já, já. obrigado mais uma vez. Tá? Obrigada eu. Região Sul. A frente fria continua avançando e mantém o tempo estável em diversos pontos do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A previsão de chuva moderada a forte, acompanhada de rajadas de vento e trovoadas isoladas. Além disso, uma massa de ar frio provoca queda nas temperaturas, principalmente durante as madrugadas e manhãs. Nas áreas serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, o frio será mais intenso, com possibilidade de formação de geada nos pontos mais elevados. Sudeste. O avanço da frente fria aumenta a nebulosidade em São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas. Há previsão de pancadas de chuva ao longo do dia, especialmente entre a tarde e a noite. No Espírito Santo, o sol aparece entre as nuvens, mas não se descarta chuvas rápidas em áreas do litoral. As temperaturas diminuem um pouco em relação aos últimos dias, mas o clima ainda permanece abafado em diversos municípios. Centro-Oeste. O predomínio é de sol e tempo firme em boa parte de Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. A umidade relativa do ar segue baixa durante as áreas mais quentes do dia. Em Mato Grosso, a influência da umidade amazônica favorece pancadas isoladas de chuva, principalmente entre a tarde e a noite. O calor continua presente em toda a região, com temperaturas elevadas durante a maior parte do período. Nordeste. O litoral continua recebendo bastante umidade vindo do oceano. Há condições de chuva para em trechos do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Bahia. E em alguns momentos, essas pancadas podem ocorrer com intensidade moderada a forte. Já no interior nordestino, o cenário é diferente. O sol predomina e o tempo permanece mais seco, principalmente em áreas do sertão. As temperaturas seguem elevadas em praticamente toda a região. Vamos estar aqui também conferindo, né, como é que fica a região norte. O calor é elevado e a umidade continua favorecendo a formação das nuvens carregadas. Amazonas, Pará, Amapá e Roraima devem registrar pancadas frequentes ao longo do dia. Algumas dessas chuvas podem vir acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento. No Acre, Rondônia, Tocantins, o sol aparece por mais tempo, mas ainda há possibilidade de chuva isolada durante a tarde. As temperaturas permanecem altas, com sensação de calor e abafamento em praticamente toda a região. Vamos agora, resumir tudo isso. Frente fria avança pelo sul do Brasil, queda de temperatura e possibilidade de geadas em áreas serranas, chuva em parte do sudeste, tempo seco predomina no centro-oeste, instabilidade no nordeste e pancadas fortes e calor intenso na região norte. Então essas foram as informações da previsão do tempo hoje pela manhã para algumas regiões. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal.
Muito obrigado e até o próximo vídeo.